Nessa parte 2, a gente vai falar sobre os conceitos básicos da segurança do trabalho. Então, para realizar essa função, né, a segurança do trabalho, ela envolve o conhecimento de várias áreas, como, por exemplo, medicina, a engenharia, enfermagem, estatística, epidemiologia e desenvolvimento de diversas tecnologias, como, por exemplo, os equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual, tá? Os principais conceitos que a gente tem que ter inicialmente para poder entender a parte de segurança do trabalho é: o que é um acidente? Né? Então, acidente é o evento não programado nem planejado que resulta em lesão, doença ou morte, dano ou outros tipos de perda. Então, isso é um acidente, tá? E a gente tem o que a gente chama de incidente, que é o evento que tem o potencial de levar a um acidente ou que deu origem a um acidente. E a gente tem o quase acidente, que é um evento imprevisto que não resultou numa lesão, nenhuma doença, nenhum dano para a pessoa ou equipamento ou ambiente, mas que tinha o potencial para que isso acontecesse. Então, para a gente entender aqui, ó, caiu um martelo na cabeça da pessoa. Se caiu, então, acidente. Se o martelo cai longe, nem tem ninguém, tá? Ele é o quê? É um incidente. E se o martelo cai ali bem próximo a uma pessoa, por exemplo, é um quase acidente. Ficou claro? A gente tem também perigo, que é a fonte ou situação com potencial para provocar danos ao homem, à propriedade ou ao meio ambiente, ou a combinação destes. E a gente tem também o risco, que é a combinação da probabilidade de ocorrência e da gravidade de um determinado evento perigoso. Então, o que acontece? Vamos trazer para a nossa área de instalações elétricas, né? De elétrica. Qual que é o perigo? O perigo é a eletricidade. É a fonte com potencial para provocar dano ao homem. Então, é a eletricidade. Qual que é o risco? O risco é a gente tomar um choque, por exemplo, tá? Então, eu acho que já facilita o entendimento. Dano é a consequência de um perigo em termos de lesão, doença, prejuízo ao homem ou à propriedade, ao meio ambiente ou a combinação entre eles. E a gente tem a saúde, que é o que a gente sempre vai prezar, que é o equilibrado, né, bem-estar físico, mental e social do ser humano. Mais pra frente a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão, porque a gente tem que estar bem fisicamente, mentalmente e de forma social, para que a gente até mantenha uma qualidade de trabalho e aumente a segurança. Então, quando você fala em segurança do trabalho, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o quê? Acidente, certo? Então, uns estudos, né, que foram feitos com relação a essa questão do acidente, a gente tem a pirâmide de Beer e a pirâmide de Henke. Vamos entender essas pirâmides, tá? Alguns estudos são importantíssimos para a segurança do trabalho, seja para a análise das perdas humanas ou materiais, e esses dois, Frank Beer e Herbert William Henke, eles montaram umas pirâmides que são bem demonstrativas. Então, por exemplo, aqui, ó, a pirâmide de Beer. Ele fala que para cada 600 quase acidentes, a gente tem 30 deles com perdas materiais, 10 com lesões leves e uma morte ou uma lesão grave. Já na pirâmide de Henke, a gente tem que, para cada 300 acidentes sem lesão, a gente tem 29 lesões menores e uma lesão com uma certa incapacidade, tá? Então, ele vai gerar uma incapacidade eterna, né, que seria a morte, ou uma incapacidade que pode ser temporária, aí vai depender do acidente, né? Mas elas são interessantes e talvez é interessante também vocês aprofundarem um pouquinho mais com relação a elas. Então, a necessidade
de alteração da mentalidade profissional e empresarial no país impõe alterações na filosofia daquilo que se denomina segurança do trabalho. Então, não se pode continuar com essa visão estreita de que segurança do trabalho é apenas garantir a integridade física do trabalhador. Então, não é só isso, gente. Não é só você não cortar, quebrar a perna, não rachar a cabeça, não é isso. Não é só essa questão. Segurança do trabalho é algo muito mais complexo. Por quê? Porque toda perda tem um custo. E é uma conta que alguns consideram até impossível de fazer em primeiro momento. Até porque não se sabe, não se tem como mensurar, por exemplo, o valor de uma vida. Então, isso gera bastante discussão. Apesar de não ser possível fazer uma conta direta, né, sobre as perdas humanas, vários fatores podem ser levados em consideração para calcular as perdas causadas por um acidente de trabalho. Infelizmente, ainda não existem empresas que não se preocupam com a saúde dos seus empregados. Ainda existe, né, algumas empresas, mas tem mudado muito isso. Mas vamos lá, né? Para essas empresas, os empregados são apenas como mão de obra e não são vistos como pessoas. Ainda assim, infelizmente, a gente remete ainda lá à época da escravidão. Então, veremos as principais perdas, né, em decorrência do acidente de trabalho. Então, para o trabalhador, quando ocorre um acidente, quais as perdas? A perda da credibilidade no emprego. Então, quando o trabalhador se acidenta, além das dores físicas, o patrão provavelmente ficará chateado com ele, tem todas essas questões, assim, aqueles olharzinhos, às vezes uma indireta, um assédio moral, né, no aspecto aí. Isso acontece muito. Então, perde um pouquinho a credibilidade ali do empregado lá no seu emprego. A credibilidade desse empregado perante o empregador tende a diminuir e muito, tá? A perda de oportunidade de uma promoção, o aumento de salário. Então, quando ocorre um acidente, isso acaba acontecendo. Então, se surgir na empresa uma oportunidade de promoção interna ou aumento de salário, provavelmente ninguém irá se lembrar do empregado acidentado, né? Sofrimento físico, que são as dores físicas, emocionais, tudo isso incomoda o acidentado. E o pior é que mesmo se ele não for o culpado pelo acidente, ainda assim vai demorar a se convencer disso. Muitas das vezes a pessoa sofre acidente e fala assim, nossa, eu provoquei, a culpa é minha, tem muito disso. Gera uma incapacidade para o trabalho, que pode ser temporário ou permanente, né? E é muito complicado, toda vez que ocorre isso, a pessoa ela se sente incapacitada. E isso é muito ruim, até mesmo para a autoestima da pessoa. Hoje já se sabe que o trabalho também tem uma função social e não apenas financeira. O trabalhador fora do trabalho pode ter até problemas psicológicos. Isso já é provado, viu, gente? O fato de trabalhar faz a pessoa se sentir sociável, se sentir útil. A falta do trabalho, de certa forma, isola a pessoa e a faz sentir-se inútil e incapaz. Ainda com relação às perdas para o trabalhador, menos dinheiro em casa. Então, o benefício pago pelo INSS em caso de acidente de trabalho não é equivalente ao salário que ele recebe, viu, gente? A renda do trabalhador tende a cair às vezes de 20% até 40%. Uma redução que pode levar a uma dificuldade financeira de toda a família, além de aumentar o custo com remédios, aumentar, às vezes tem que fazer uma fisioterapia. Então, aumenta os custos, ainda vai reduzir o salário e isso vai gerar, muitas das vezes, uma dificuldade financeira. Para a empresa, então, gasto com os primeiros socorros e transporte do acidentado. Dependendo da gravidade do acidente, a empresa terá que providenciar, né, esses primeiros socorros. O tempo perdido, né, então os funcionários terão que parar para socorrer esse acidentado, os funcionários gastam tempo comentando o ocorrido, né? Você está sabendo, nossa, no setor de fulano, isso acaba acontecendo e muito, então acaba reduzindo ali a produtividade mesmo, não tem jeito. E na maioria dos acidentes, a cena é parecida, muita gente para o que está fazendo para ver o ocorrido.
né? Alguns tiram fotos, postam no WhatsApp, Facebook. Então, as perdas realmente elas acontecem. E às vezes a quantidade de curiosos é tão grande que até causa outro acidente. Isso é comum também, viu, gente? E isso gera ainda mais prejuízo para o empregador. Vamos pensar que em 20 pessoas paradas olhando e comentando o acidente por 20 minutos, e ainda o prejuízo da produção parada por esse tempo, isso gera realmente um prejuízo significativo, não é? A empresa também terá que pagar os primeiros 15 dias após o afastamento, né? Para pagar o salário para a pessoa que não irá produzir. Depois de 15 dias, o funcionário passa a receber o benefício do INSS. Às vezes a empresa também ela vai ter gastos com a contratação de um substituto para o funcionário que se acidentou. Vai ter prejuízos materiais e com o pagamento de indenizações também. Isso é fato. Hoje tem muita gente ganhando dinheiro com indenizações por causa de um acidente de trabalho. Muita gente mesmo. E mesmo quando a culpa não é do empregador, entre aspas, na maioria das vezes ele acaba pagando. Eu coloco entre aspas por quê? Porque o empregador ele é responsável em garantir a segurança do trabalhador. Então, mesmo muita gente falando que ele não tem culpa, de uma certa forma ele também tem culpa, porque ele tem que zelar, ele tem obrigação de zelar pela integridade física e também da saúde dos seus empregados. Gera uma fama, né, no meio empresarial quando ocorrem muitos acidentes, ou dependendo do tipo de acidente. Então, com as mídias hoje, as empresas acabam ficando mal vistas no mercado, né, dependendo dos acidentes, né, às vezes até perde clientes. E é comum que empresas parceiras se fiscalizem mutuamente para atender que até que ponto, né, estão comprometidas com gerar lucros sem derramar sangue. Então, esse é um processo que é conhecido como auditoria externa, tá? E a gente tem para as famílias a dificuldade financeira, como podemos observar anteriormente, né, com relação à parte do dinheiro que em casa que vai diminuir. Aí tem o cômodo geral, que em muitos casos a família terá que mudar drasticamente sua rotina para ajudar esse acidentado. Às vezes ele vai estar incapaz, né, de se cuidar, então vai ter toda essa mudança, gasto com remédio, tratamento, locomoção. Então, não é uma situação fácil. E para o governo, tem a perda da mão de obra, né, produtiva, temporária permanentemente. E os trabalhadores, de certa forma, são as pessoas que produzem a riqueza do país. Então, essas são as perdas mais substanciais. Aí a gente pergunta, né? Além porque quanto mais pessoa afastada, né, do trabalho, menos dinheiro a gente tem movimentação no comércio. E isso é péssimo para a economia do país. É o que a gente está tendo hoje, né? Não tem muita movimentação de dinheiro, então o país está em crise economicamente também. Então, se a gente pensar, qual que é o número de acidentes que a gente tem no Brasil? Eu tenho os dados de 2017. Faz tempo já falava, mas esses dados relacionados à segurança do trabalho não são dados que se atualizam com muita facilidade. Então, se a gente pegar aqui, com relação à quantidade de acidentes de trabalho, em 2017 foi 549.405, então teve uma redução de 2015. Com relação aos acidentes que é a Abracad, que é comunicado de acidente de trabalho, também caiu de 507 mil para 450 mil. Tá? Então, houve uma redução até mesmo significativa. Tá? A quantidade de acidentes sem a CAT, ela também caiu. Então, você tem abertura de CAT, pode não ter abertura da CAT. A gente tem acidentes típicos, que são acidentes no trabalho, e tem os acidentes de trajeto. Também houve redução, a gente percebe que eles têm se reduzido, né? Com a CAT registrada, né, com relação à doença do trabalho, também caiu, então as doenças também têm diminuído, ok? Então, o que eu tinha para falar era isso, tá? E na próxima parte a gente fala, ou na próxima aula, né, a gente vai falar sobre higiene, saúde e segurança do trabalho.